Você que é apaixonado por carros, você sabia que o Comprecar Shop é uma das maiores lojas de miniaturas do Brasil? Mais de 500 modelos. Portanto, pessoal, acesse aí comprecarshop.com.br. Bom, pessoal, hora da gente dirigir aqui o 3008, mas rápidas considerações antes. Sistema de chave presencial, partida aqui por botão. O pessoal reclama que eu falo que não tem lugar para colocar chave, que chave vai no bolso, então eu vou colocar no bolso dessa vez. Bom, falar aqui do console rapidamente. A gente tem aqui um descansa-braço com um belo porta-objetos, aliás, bem fundo esse porta-objeto aqui, e ele é até mesmo refrigerado, então se o ar-condicionado estiver ligado tem uma saída de ar aqui dentro. Dois porta-copos ou porta-latas, freio de estacionamento elétrico. Aqui a gente tem os modos de condução que a gente consegue escolher aqui do carro, então você tem um modo econômico, tem um modo normal e um modo esportivo. Vamos testar ele aqui no modo econômico inicialmente. Um pequeno porta-objetos aqui, esta alavanca de freio de câmbio que é bem diferente, né? Bem inusitada o formato dela, inclusive aqui com um botão para você conseguir usar o modo, por assim dizer, manual, onde você interage aqui com os pedal shifts atrás do volante, mais um carregador de celular por indução aqui na parte da frente, uma tomada USB para comunicar com a central multimídia e esses outros botões que a gente tem aqui. Detalhe, pessoal, que o carro tem aquecimento dos bancos dianteiros, né? Então você tem aqui a opção de 3 níveis para o motorista, 3 níveis para o passageiro e aí mais alguns botões aqui do sistema de ar-condicionado para desembaçar vidro, fechar a renovação, desembaçador traseiro, botão aqui para você trancar as portas e esses botões aqui que o pessoal chama aí de estilo tecla de piano para você acessar as funções aí da central multimídia. Então você tem aqui a função de áudio, você tem aqui as funções do ar-condicionado, que inclusive é digital e automático de dupla zona. Uma coisa legal nesse carro é que ele tem GPS embarcado, né? Então você pode usar Android Auto, Apple CarPlay, mas também tem o GPS embarcado. Essa daqui para configurar uma série de funções do carro, inclusive, eu vou destacar aqui a parte de assistência à condução que esse carro tem, né? Então tem os indicadores de estacionamento, farol alto automático, a ajuda de estacionamento, sensor de ponto cego. Então você tem vários parâmetros que você consegue configurar aqui, até mesmo o Active Safety Brake, que você consegue escolher se é para avisar numa distância maior, normal ou mais perto, né? Então você tem várias configurações interessantes. A parte de conectividade celular e mais um menu aqui para aplicações conectadas, que é justamente o Android Auto e o Apple CarPlay. Infelizmente faltou aí suporte a essas funções sem fio, então você tem que usar obrigatoriamente ali a portinha USB para poder fazer esse tipo de integração. Destacar também aqui o espelho aqui dentro, que é aquele autocrômico que escurece automaticamente. Também temos aqui a iluminação de leitura em LED passageiro e motorista e mais o controle aqui justamente do teto solar. Você pode controlar a veneziana ou abrir o teto solar. E por fim, temos aqui o parasol. Como vocês estão vendo, tem o espelho e iluminação com tampa. Bons recursos que a gente pode dizer que a gente encontra aqui no Peugeot 3008. O painel desse carro é muito legal, né? Ele é totalmente virtual, é uma tela gráfica e você consegue configurar várias coisas interessantes. Botão aqui do lado esquerdo, você já consegue escolher o tipo de visualização que você quer. Então você tem, por exemplo, esse menu que mostra aí os assistentes de condução. E aí nós temos o velocímetro do lado esquerdo ali num formato diferente, da mesma forma que o contagiros também fica diferente. Tem essa opção de navegação, que ele vai exibir aí uma parte, um pedaço, né, da imagem do GPS, mas uma imagem mais em zoom. Você também tem essa outra opção pessoal, essa inclusive é configurável, tá? Pela central multimídia você consegue escolher quais são as funções que você coloca do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou deixar essas daqui que eu acho bem legal, né? Porque você consegue medir ali o torque, a potência, você também tem o computador de bordo ali exibido, mas lembrando, tudo isso é configurável. E para quem gosta de um painel clean, né? Para que não atrapalhe na condução à noite, tem essa opção mínima. Então, agora vamos fazer aqui o teste com os visores tradicionais, que a gente tem aí o contagiros e o velocímetro. Coisa curiosa nesse carro, eu nunca consegui me acostumar, mas é um estilo. Vocês percebem que o velocímetro ali cresce no sentido tradicional, né? Sentido que a gente chama aí de horário.
Agora o contagiros, olha que coisa interessante, ele vem no sentido anti-horário, né? Para se acostumar com isso, quem gosta muito de carro e está acostumado a ver os ponteiros sempre no sentido horário, é um pouco estranho, mas só uma questão de costume. De toda forma, o tema, vocês estão vendo aqui que a gente está com o tema cobreado, né? Que é essa imagem mais avermelhada. Mas você tem dois temas nesse carro, você pode mudar inclusive para o tema azul, via central multimídia. Hora da gente dirigir e testar aqui os assistentes, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é engatar ré. E olha só, já abriu aqui a câmera de ré, né? Vocês estão vendo que a gente tem aqui a câmera dianteira e temos também aqui a câmera traseira. E do lado do carro tá ali uma imagem achurada, do tipo, eu não estou mostrando a imagem, porque foi aquilo que eu expliquei. O carro, ele não tem câmeras 360 graus reais, né? Ele emula esses 360 graus. Mas antes da gente mostrar isso funcionando, você também pode escolher modos de visão. Então você pode colocar aqui, por exemplo, uma visão padrão traseira, inclusive, ó, com a linha de guia, que vocês podem ver aqui, que acompanha o movimento do volante. Você também tem aqui uma vista de 180 graus, muito útil quando você vai dar ré em vias muito movimentadas e você quer ver se tem carros se aproximando ali pelas vias. Tem uma vista de zoom, essa também é bem interessante quando você vai, por exemplo, fazer um engate de uma carretinha ou alguma coisa do tipo, tem um obstáculo, é uma vista mais próxima. E por fim, você tem um modo automático, que aí o carro faz a gestão automática desses modos. Então vamos lá, soltar aqui o freio de mão, vamos virar o volante e agora vocês vão perceber que essa área achurada, ela vai começar a ser preenchida com uma imagem. Essa imagem é a imagem que o carro está filmando o que está passando do lado do carro. Agora, olha só, isso aqui é uma imagem guardada, né? Não é uma imagem em tempo real. Tanto é assim que no momento que eu parar o carro, olha só, eu vou parar o carro e vou aguardar um pouquinho. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai desaparecer. E por que ela vai desaparecer? Porque, pessoal, imagine que você está parado com o carro e de repente uma criança, um cachorro ou alguém se aproxima e como a imagem não é em tempo real, ela não pode dar a impressão de que não tem nada ali. Então a imagem desaparece, ou seja, é uma imagem virtualizada por onde o carro passou. De toda forma, é um meio 360, né? Mas vamos lá, vamos fazer o teste aqui dos sensores agora com a câmera, com a árvore aí atrás. Vamos lá, olha só, o sensor já está funcionando. Legal que ele já trocou aqui para a imagem de zoom, tá vendo? Ele percebeu que a gente está se aproximando, ele troca para a imagem de zoom. Então, como a gente consegue ver, esse sistema aqui acaba até que funcionando muito bem com todas essas funções interessantes que ele tem. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta. Primeiro tachão, para a gente testar isolamento acústico e conforto de suspensão. Bom, como vocês perceberam, o isolamento acústico até que é muito bom aqui dentro, né? E a suspensão não chega a ser desconfortável. Não observei nenhum item de fragilidade, né? Aqueles barulhos mais agudos na suspensão. A suspensão foi bem aqui nessa prova. E o isolamento acústico também foi legal. Agora vamos aqui na primeira lombada, 30 por hora, eu quero ver aí como é que a suspensão vai se comportar aqui. Vamos lá? Aí 30 por hora. E passou bem na primeira lombada, passou muito bem, sem bater, sem raspar, sem chacoalhar muito, sem fazer nenhum barulho mais estranho aqui dentro do carro. Vamos para a segunda lombada, 30 por hora, vamos ver como é que vai ser. Também passou bem. Eu quase senti aí um fim de curso na suspensão dianteira, mas o mais importante, não bateu e não raspou. E isso é o que realmente interessa aqui pra gente. Agora vamos aí para o piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver o isolamento acústico e vamos ver como é que a suspensão se comporta. Bom isolamento acústico. Vamos lá, terceira lombada. Também passou bem aqui, passou bem, não demonstrou fragilidade nenhuma. E agora a quarta e última lombada. Vamos ver se ele vai concluir bem a prova. E também passou bem na quarta lombada, ou seja, uma suspensão bem desenhada aí para o Brasil. E aqui no piso desnivelado, também uma boa absorção do piso, né? Isolamento acústico, particularmente, eu gostei bastante. Agora olha só, pessoal, nossa manobra de fim de rua
Infelizmente vai ser impossível no ponto tradicional, porque tem uma obra ali e estão lá os objetos que impedem a gente de fazer a manobra. Então a gente vai ter que mudar a posição da manobra. A gente escolheu aqui um outro ponto da rua. O importante é a gente comparar um carro versus o outro, ainda que não seja o nosso local padrão. Então vamos lá. Virar todo o volante. O volante é bem leve, tá? Essa direção com assistência elétrica realmente deixa o carro bem gostoso de ser dirigido. Então vamos lá. Vou fazer a manobra. Vamos até encostar aqui o carro na guia. E ó, encostando o carro na guia, eu tive a impressão de virar um pouquinho mais que 90 graus. Mas quando a gente engata a marcha ré, por essa câmera aqui que gravou a manobra, a gente consegue ver. E efetivamente o carro virou aqui um pouquinho mais que os 90 graus. Agora eu vou desvirar o volante. Aqui é legal que a gente tem aí os modos de visão que você consegue mudar, né? Então, se você quiser ver o modo de zoom, você quer a vista padrão, isso aí acaba ajudando no momento da manobra. E vamos até lá na rua, do outro lado, até encostar o pneu na guia. Vamos ver aqui o espaço que ele vai utilizar. E olha, pessoal, surpreendente. Ele fez a manobra sem encostar a roda na guia, ou seja, usou bem pouco espaço para fazer a manobra, uma vez que o espaço que a gente está usando aqui é menor do que o tradicional. Então eu vou dizer para vocês aqui que na manobra o Peugeot 3008 foi muito bem, além de bastante confortável, as câmeras ajudaram aí e a gente viu que o espaço utilizado foi bem pequeno. Agora é a vez aqui do Honda CR-V, chave presencial, sistema de partida aqui por botão. Falar um pouquinho aqui do console, porque esse carro tem um console muito legal. A gente tem dois porta-latas aqui e olha só, esse descansa-braço, você consegue levantar ele. Aí você tem uma prateleira aqui que faz várias coisas. Você pode trazer ela para frente, ela tampa o compartimento embaixo, ou você pode rebater ela para cima e aí você aumenta o compartimento. E mesmo com ela para cima, você consegue descer o descansa-braço. Então você pode usá-la de várias formas. Apenas metade do espaço aqui para frente, ela toda para frente ou rebatida. Então você vai conseguir guardar várias coisas aqui embaixo. Na frente dos dois porta-copos temos aqui um carregador de celular por indução, duas portas USBs, uma dedicada a carregamento, outra dedicada à comunicação com a central multimídia, alavanca de câmbio, freio de estacionamento elétrico, função brake hold, aquela que mantém o carro parado quando você tira o pé do freio no trânsito, por exemplo. O botão para desligar a função do Start-Stop, que desliga o motor momentaneamente. E esse botãozinho aqui, que é o botão Econ, muda aí a programação do carro justamente para ele ter uma condição mais econômica e é indicado ali no painel. Temos aqui os controles do sistema de ar-condicionado, que inclusive você também consegue controlar as funções pela tela do multimídia. Então você tem aqui o botão Climate, quando você aperta ele, ele abre aqui as funções do ar-condicionado. Ele é digital e automático de dupla zona, você pode usar aqui os botões físicos e funções mais específicas você usa na tela da multimídia. Pessoal, essa central multimídia aqui a gente já viu em outros carros da Honda, ela tem GPS embarcado também, então uma das coisas legais é que ela deixa essa trilha aqui azul, que funciona como uma espécie de migalha de pão, né? Como é que é isso? Você vai andar num lugar que às vezes você não conhece muito bem, você chegou lá usando o GPS e na hora de sair de lá, você pode simplesmente acompanhar a trilha azul. Ou ainda, quando você vai para um uso fora de estrada, que o sistema não está mapeado, ele vai deixar essa trilha e vai te ajudar justamente a você encontrar o caminho de volta. Eu acho isso muito legal no sistema. Agora, se quiserem mais informações dessa central, a gente tem um vídeo aí no canal, que é basicamente a central do Civic Touring. Então as funções que estão aqui são as mesmas que a gente encontra aí no Civic Touring. O espelho aqui é autocrômico. A gente também tem aqui luz de leitura em LED, passageiro e motorista, além de uma iluminação geral, o controle do teto solar, onde você consegue abrir a veneziana e o próprio teto. Aqui nós temos um porta-óculos e junto com esse porta-óculos um espelho aqui de grande ângulo, justamente para você ficar de olho nas crianças no banco traseiro, muito legal, né? O parasol aqui nós temos o espelho, temos iluminação apenas de um lado com tampa, então a gente consegue ver aqui que a gente também tem um modelo bastante completo aqui no Honda CR-V. Falando aqui do painel do carro, a gente tem também uma tela gráfica um pouco menor, né? Ela é quase quadrada.
Nas laterais nós temos os indicadores aí de temperatura do motor e de combustível, num esquema barra graph, e você consegue alterar imagens aqui da tela usando um botão aqui do volante. Então você tem aqui função de computador de bordo, você tem função do GPS, indicação de descanso. Essa é muito legal porque ela mostra a condição do uso de tração do carro, quando o eixo traseiro está acoplado. Outra coisa que você tem aqui, informação de manutenção, áudio ou simplesmente desligar as informações para ficar com a tela mais clean. Então a gente consegue ver que não é assim, digamos, uma tela tão completa quanto a gente vê no 3008 ou tão personalizável, mas tem aqui as funções principais, além do velocímetro digital, e o conta-giros fica sempre ali na parte superior, correndo da esquerda para a direita. Hora da gente realizar aqui a nossa manobra. Esse carro só tem câmera na parte traseira, tá, pessoal? Ele não tem na câmera dianteira, mas ele tem sensor dianteiro e traseiro. A câmera aqui tem modos de visão. Então você pode escolher aqui um modo grande angular, para ver os carros que se aproximam pela via, o modo normal ou então o modo de zoom também, né? E aqui, olha só, também temos a linha de guia dinâmica. Já vou dizer para vocês que eu vi que esse volante aqui é nitidamente um pouquinho mais pesado que o 3008. Tem assistência elétrica, mas não é tão leve quanto no 3008. Bom, vamos executar aqui a nossa manobra. Freio de estacionamento elétrico. A gente consegue ver que tem uma boa resolução, não é assim nada que você diga, ó, que super resolução que essa câmera tem. Vamos mirar lá na árvore lá atrás, justamente para a gente conseguir ver aí os sensores funcionando, né? Então, já conseguimos ver ali a árvore. Ó, o sensor está funcionando direitinho, como vocês podem ver. Aqui ele não troca automaticamente, você tem que mudar a imagem aí para a situação de zoom, mas você tem. Então, em matéria de câmera, não chega a ser assim tão eficiente quanto o do 3008 em matéria de recursos, mas tem bons recursos aqui. Hora da gente ir para o nosso teste aqui de tachão e lombada. Vamos ver como é que o CR-V se comporta nessa situação. Olha, pessoal, isolamento acústico eu diria que é melhor do que o 3008 e nitidamente esse conjunto de suspensão aqui é muito mais eficiente que o 3008. Então o carro passou aí no tachão de uma forma extremamente suave, absorveu muito bem, muito confortável. Então nesse ponto o CR-V é melhor que o 3008. Vamos agora aqui para o teste lombada, 30 por hora, primeira lombada. Passou bem na primeira lombada, não senti nenhum ponto de fragilidade ou de barulho aqui dentro do veículo. Vamos para a segunda lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui na segunda lombada. Passou bem também, quase que um finalzinho de curso na segunda lombada, mas não indicou fragilidade e nem nada. Piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver isolamento acústico aqui também, vamos lá. Impecável a suspensão, isolamento acústico muito bom. Terceira lombada, 30. Passou também bem na terceira lombada e eu vou dizer para você que o conforto aqui do CR-V é elogiável, além do isolamento acústico. E a quarta e última lombada. Bom, pessoal, não há dúvida. O CR-V foi efetivamente melhor aqui no teste de lombada, isolamento acústico em relação ao Peugeot 3008. Agora vamos aqui para a nossa manobra na rua. Vamos virar todo o volante. De novo, você vê que o volante vira menos, né? Você dá praticamente uma volta, ele já virou quase todo o volante, né? Só um pouquinho mais aqui. Só que ele é um pouquinho mais pesado aí que o 3008. Vamos lá. Até encostar as rodas na guia. E eu acho que ele encostou praticamente em 90 graus. Mas a gente tem que voltar um pouco o carro para não forçar as rodas na hora que a gente vai desvirá-las, né? E vamos agora concluir aqui a manobra. Vamos até ele encostar o pneu na guia aqui, do outro lado da rua. Bom, já encostou o pneu na guia, então como vocês conseguem ver, o carro ficou inclinado aqui, né? Então ele já usa um pouco mais de espaço para fazer a manobra aí do que o Peugeot 3008, né? Ou seja, o que a gente pode dizer aqui? Em matéria de suspensão
o CR-V foi melhor, em matéria de isolamento acústico também foi melhor, mas na hora de fazer a manobra a gente tem menos auxílios e ele usa mais espaço aí do que o Peugeot 3008. Hora da gente dirigir aqui o Equinox, chave presencial também, partida aqui pelo botão. Bom, vamos falar primeiro aqui do console do carro. Pessoal, temos aqui um descansa-braço, inclusive quando a gente levanta ele, a gente tem aqui um espaço monstruoso aqui, é bem grande também para guardar as coisas. Aliás, os 3 carros aqui são bem grandes. Tem essa prateleirazinha, prática para você guardar coisas pequenininhas, miudezas, chaves. Tem iluminação aqui dentro também, então você tem um prático porta-objetos. Aqui na frente tem mais um outro porta-objetos pequenininho, bom para colocar moedas. 2 porta-latas, à frente aqui nós temos um carregador de celular por indução. Freio de estacionamento elétrico e aqui nós temos mais alguns botões. Um dos botões interessantes é esse aqui, que você consegue acionar a tração AWD obrigatoriamente. Então quando você aperta ele, ele conecta aí os eixos. Em algumas situações pode fazer diferença, né? Tem também aqui o controle de descida, tem o botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento e mais um botão aqui que é justamente para você usar aí o auxílio automático de vaga. Só esse carro está equipado com isso. Temos 2 portas USBs que comunicam com a central multimídia mais tomada 12 volts. Os controles do ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona. Essa central multimídia a gente já viu várias vezes na Chevrolet, provavelmente ela deve mudar na mudança da Equinox, né? Essa aqui ainda é a anterior, então ela tem o sistema OnStar, mas não tem internet roteada. Tem integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, e ela também tem GPS embarcado. Agora, apesar da central ela ser um pouco antiga, né? Ela vai passar por atualização, ela tem vários ajustes interessantes aqui, então você consegue ajustar várias coisas do carro, como por exemplo a parte de assistências do veículo. Então você tem aqui a opção de selecionar veículo e aqui você tem vários tipos de sistemas. Então, por exemplo, sistema de detecção à colisão. Você consegue ajustar aqui os alertas de colisão, que é o sistema de frenagem automático do carro. E uma coisa legal aqui é o tipo de alerta. Então você tem ali o sinal sonoro que você pode usar, ou aí uma exclusividade aqui da Equinox, substitui o alerta sonoro por vibração do banco. Então muito legal, né? Porque você não fica com aquela barulheira no carro e o banco vibra em vez de fazer aí o sinal sonoro. Muito legal isso aqui no Chevrolet Equinox, né? E aí você tem mais configurações avançadas, né? Como alerta de tráfego cruzado traseiro, detecção de pedestres se você quer o alerta e frenagem, ou seja, visualmente falando, a gente vê que é uma interface um pouquinho mais antiga, né? Mas ela tem funções bem avançadas, justamente por isso que a Equinox vai passar aí por uma atualização. Mas de toda forma eu vou dizer para vocês, é uma boa central multimídia, você tem várias configurações, a gente vê basicamente os mesmos itens dos outros carros, com a diferença de você poder comutar aqui para que o AWD fique permanentemente conectado, além do sistema de assistência aqui de estacionamento. Temos também aqui o espelho autocrômico. Temos iluminação aqui, passageiro e motorista também em LED. Temos aqui um porta-óculos e temos também a possibilidade aqui de você abrir a veneziana e o teto solar. E o parasol, olha só, também tem aqui iluminação, inclusive com fade in e fade out, né? Então vocês percebem que a luz, a hora que você abre ela aqui, ó, ela começa fraquinha e vai ficando mais forte. Um detalhezinho de sofisticação aí interessante. Bom, o que a gente pode dizer aqui dos 3 carros, né? Evidentemente que o Equinox tem um visual mais antigo, né? Ele não perde em recursos, mas tá com um visual, uma interface mais, digamos assim, ultrapassada, até porque esse carro vai ser atualizado. Mas em matéria de recursos ele não perde em nada para os outros. Agora, evidentemente, que se a gente for considerar o que a gente viu aqui, seria o Peugeot 3008 em matéria de interface em primeiro lugar, em segundo lugar o Honda CR-V e em terceiro lugar o Equinox, até por uma questão aí de ele ainda será atualizado. Falando aqui do painel à frente do motorista, você vê também um visual já, digamos, cansado, né? Marcadores tradicionais aí de contagiros e velocímetro, ponteiros ali para combustível e também temperatura e uma pequena tela gráfica ao centro. Não que as funções não sejam boas, pelo contrário, você tem muitas funções aqui. Então quando você entra aqui na função de computador de bordo, são várias funções disponíveis e ainda você consegue fazer controle do áudio, do telefone, de navegação e ainda configurações genéricas aqui, como desabilitar o controle de tração, alerta de velocidade, ou seja,
O computador de bordo não está ultrapassado, mas a interface é a mesma situação da central multimídia, né? Ela ainda é uma interface um pouco mais antiga, mas a gente consegue ver funções avançadas. Então o problema aqui é apenas a modernização dessa interface, mas em matéria de recursos, eu vou dizer, está em pé de igualdade com os outros carros e diria até mais, supera até mesmo, por exemplo, o Honda CR-V e o Peugeot 3008 em algumas configurações que você vai ter aqui na Equinox, que você não vai encontrar nos outros dois modelos. Hora aqui da gente realizar a nossa manobra de estacionamento. Esse veículo tem sensores dianteiros e traseiros e câmera de ré, só que a câmera de ré tem apenas um modo, tá? Você não tem modo zoom, não tem nada disso. Tem a linha de guia dinâmica e se você quiser, você consegue nas configurações da central multimídia desabilitar essa informação da linha de guia dinâmica, se você não quiser usar. O volante aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês, mais ou menos o mesmo peso aí do Honda CR-V, um pouquinho mais pesado aí do que o Peugeot 3008. Câmera de ré tem uma boa resolução, o ponto principal aqui é que ela tem uma imagem maior do que os outros dois carros, e isso acaba ajudando. Bom, aqui pessoal, temos a árvore e eu já liguei a função de vibrar o banco em vez de fazer o alerta sonoro. Então vamos lá, vamos nos aproximar aqui da árvore. Ó, o banco já está vibrando, não dá para mostrar isso na câmera, mas ele vibra. E aí você, por exemplo, você está tendo a informação de que você está se aproximando do obstáculo sem incomodar as outras pessoas no carro. E isso é sensacional na Equinox. Você veja, um carro que ainda vai ser atualizado tem soluções que os outros não trazem. Câmera aqui, só faltou modos de visão. Mas no geral eu vou dizer para vocês, o grande lance aqui é esse sistema de vibração do banco, que eu acho que faz muita diferença, mas em matéria de manobra de recurso está bastante parecido aí com o Honda CR-V, mas não consegue superar o 3008 aí pela questão de você ter câmera dianteira e traseira. Agora nós vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando, pessoal, a gente sabe que a Equinox é mais baixa que os outros, né? Então, além de ser mais baixa, também tem menor ângulo de entrada. Isso pode ser um problema nas lombadas, mas vamos lá. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui primeiro nos tachões e depois na lombada. Ó, já vou dizer para vocês que é a suspensão mais dura de todas, tá? É a que você mais sente aqui dentro. O isolamento acústico não é ruim, talvez não seja tão primoroso quanto os outros dois carros, é bom, um pouquinho abaixo, mas que a suspensão aqui efetivamente é um pouquinho mais dura, não tem como discutir isso, ela é mais dura mesmo. Porém, se mostrou consistente. Vamos agora aqui para o teste de lombada, primeira lombada 30 por hora. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Na primeira lombada, o bico já raspou. Então é aquilo que a gente disse, né? A Equinox é baixa. E a gente já viu isso aqui. Então eu já nem vou arriscar nas outras lombadas, porque não foi uma raspadinha, foi uma raspada considerável já na primeira lombada. Então a gente vê que o Equinox aqui é um carro mais desenhado para o mercado norte-americano, não para essa situação de Brasil. Então você tem que tomar cuidado nesse tipo de obstáculo, tá, pessoal? Muito cuidado. Vamos ver o piso desnivelado aqui para isolamento acústico e conforto. O isolamento acústico é bom. Eu vou dizer que o conforto está bastante parecido aí com o Peugeot 3008, tá? Não tem muita diferença. Talvez um pouquinho mais confortável que o Peugeot 3008. O isolamento acústico em relação aos outros dois carros é um pouquinho abaixo, mas é mínima coisa abaixo. Não é muito mais abaixo, não. O porém mesmo fica sendo a altura nas lombadas, né? Você tem que tomar cuidado, o carro é baixo e aí você precisa ter atenção em relação a isso. Então vamos aqui para a nossa manobra de virar na rua, o mesmo ponto dos outros carros e vamos lá. E olha, pessoal, ficou longe de virar os 90 graus aqui, ó. Já encostou o pneu e a gente ainda falta bastante para virar os 90 graus. Então a gente vê que o espaço que a Equinox vai usar aqui vai ser considerável, né? Então vamos voltar aqui um pouco o carro. Vamos virar todo o volante. E vamos ver o que acontece, né? Até encostar o pneu aí na guia. Vamos lá. E olha, faltou bastante para virar a Equinox aqui na rua. Então vamos fazer a manobra até o final, né? Vamos lá, vamos ver o quanto a gente precisa aqui.
Olha, até virou na rua, né? Mas como vocês viram aqui, precisou de bastante espaço. Então eu já vou dizer para vocês assim que em matéria de manobra, ainda que você tenha aqui bons assistentes, aí não tem muito o que discutir, né? Peugeot 3008 foi o melhor em manobra, em assistentes. Segundo lugar o Honda CR-V, e a Equinox quase que usou espaço de picape para fazer a manobra. Então já vai sabendo duas coisas aí da Equinox, né? Primeiro, a altura em relação ao solo é baixa, então obstáculos ela sofre, e também a questão de manobrar na via, como vocês viram, usa um baita espação. Agora, em matéria de conforto de suspensão, eu vou dizer que é um bom conforto de suspensão, tá? Até melhor aí do que o Peugeot 3008, mas não tão bom quanto o Honda CR-V. Isolamento acústico, ela vai perder, mas é detalhezinho, tá, pessoal? Não é uma diferença tão grande aí para os outros carros. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso teste de rodovia. Primeiro carro que a gente vai usar vai ser o Peugeot 3008. Eu já quero destacar um negócio legal para vocês, pessoal, que esse carro reconhece placas de trânsito. Vocês estão vendo, inclusive, ali abaixo do velocímetro, que a gente acabou de sair de uma zona de 30 km por hora. Então vamos ver se na rodovia ele vai reconhecer aí a nova velocidade. E já vou aproveitar também para fazer aquelas considerações iniciais. Pois bem, esse motor turbo aqui, ele tem uma boa disponibilidade de torque em baixa rotação. E a gente percebe que o conjunto do 3008 é bastante agradável para dirigir nessa situação aqui de retomada de velocidade urbana. Se acelera bem pouquinho e você já percebe uma boa disposição do carro em responder, né? O volante, como a gente já viu na área urbana, que é bastante leve, aqui ele fica um pouquinho mais firme à medida que você ganha velocidade. Então você tem aí um pouquinho mais de precisão de controle do carro. Rodar do carro, aqui na rodovia pelo menos ele está se mostrando bastante suave, bom isolamento acústico nessa situação. E já vamos aproveitar também aqui, que nós vamos entrar na estrada, justamente para a gente poder ter uma ideia da velocidade em função da rotação do motor. A gente tem os pedal shifts aqui atrás do volante, para a gente ter certeza que o veículo está aqui em sexta marcha. Vamos lá, ó, sexta marcha. E vamos ver qual é a rotação a 120 km por hora. Chegando aqui aos 120, eu diria ali 2.250 rotações por minuto que a gente tem aí no motor. Um pouquinho menos de 2.200, né? O contagiros ali não é tão preciso. De toda forma, o conjunto é bastante agradável de ser dirigido aqui na estrada. Vamos fazer aqui o nosso teste de retomada de velocidade, pessoal. Mesmo ponto da estrada, reduzindo aqui para 60 e vamos pisar tudo aqui até 120. Vamos lá? 60 por hora e pisando tudo agora. Você vê que o câmbio tem uma boa resposta. O isolamento acústico continua sendo bom aqui dentro. E ó, já conseguimos 120 km por hora, o que mostra um conjunto bastante disposto aqui no Peugeot 3008. Vamos passar aqui numa placa de 80 por hora, vamos ver se o sistema consegue reconhecer a velocidade ali no painel. Olha só, acabamos de passar a placa e a informação ali da velocidade máxima de 80 por hora sendo exibida, o que mostra bastante praticidade nesse sistema de reconhecimento de velocidade aí da pista. Agora vamos fazer aqui um testezinho em estrada de terra. Choveu há algumas horas, isso até deve deixar a coisa um pouquinho mais interessante. Vamos começar aqui, vamos ver como é que a suspensão responde aqui nessas situações. A gente tem um piso bem desnivelado, mas eu posso dizer que aqui o carro está indo bem. Não estamos vendo aqui nenhum tipo de problema. Ó, inclusive aqui, pessoal, tem um atoleiro razoável aqui, né? Não chega a ser um atoleiro, mas a gente vê que ali a parte de terra ali ficou um pouco mexida. Depois na volta vamos ver como é que o carro se comporta ali. A gente consegue ver que a suspensão absorve bem as irregularidades do piso. Não estou vendo aqui nenhum problema de fragilidade do conjunto. Pelo contrário, até que ele está indo bem nessas situações aqui. Eu diria para vocês que até está surpreendendo a suspensão. Não estamos tendo nenhum problema aí de
aqueles barulhos mais agudos de suspensão. Vocês estão vendo que eu não estou usando uma velocidade assim tão baixa, né, para uma estradinha de terra como essa. Isolamento acústico também está elogiável aqui no veículo. Agora tem uma lombadinha aqui um pouquinho mais alta, vamos ver. E olha, pessoal, eu vou dizer para vocês que nesse rápido trecho que a gente fez aqui, o carro foi muito bem. Agora a gente está de volta aqui naquele trecho de subida que a terra está um pouquinho revirada. Então aqui um carro com tração dianteira pode ter um pouco mais de dificuldade para passar do que um carro com tração aí nas 4 rodas. Então eu já vou dar algumas dicas. A gente estava dirigindo o carro no modo eco. Eu vou passar o carro aqui para modo normal e mais importante do que isso, aqui nas configurações do carro, eu vou desligar o controle anti-patinagem. Eu vou permitir que o carro patine um pouco mais, porque nessas situações, quando você vai passar com o controle de tração ligado e a roda vai escorregar porque o piso está com baixa aderência, o que acontece? Você perde potência do carro. Então você tem que deixar que o carro justamente patine para você manter um pouco aqui a tração. Mas vamos lá, vamos forçar um pouquinho mais aqui justamente para a gente ver a situação. Se estiver muito difícil, a gente volta de ré e faz de novo. Eu até vou sair um pouquinho aqui do trilho para ver se o carro vai ter dificuldade, ó, já começou a escorregar, mas aí você dá um pouco de motor e o carro consegue passar. Pessoal, nessas situações é que faz a diferença do carro FWD para o AWD. Aqui a gente tem que tomar esses cuidados adicionais para conseguir manter a tração, mas como a gente viu aqui, com alguma dificuldadezinha, ainda assim a gente conseguiu passar com o 3008. De volta à rodovia, vamos aproveitar agora para testar aqui o alerta de colisão frontal que esse carro tem. Então, quando você se aproxima muito de um outro veículo à frente, ele te avisa. Inclusive, nós temos uma tela aqui, que é a de condução, onde ela consegue mostrar melhor essas informações da via em relação a outros carros. Temos ali um veículo, vamos nos aproximar dele para justamente forçar aí a indicação do alerta. Vamos lá? Olha só. Como vocês viram, o sistema já deu aqui o alerta. Agora, pessoal, esse sistema, ele também freia o carro. Evidentemente que ele vai frear o carro numa situação mais extrema. Sempre recomendo que vocês não testem isso. De toda forma, a gente vê que o sistema funciona muito bem e você consegue configurar pela multimídia o nível de alerta. Você quer mais distante, intermediário ou mais perto. Agora vamos testar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Existe uma haste aqui do lado esquerdo do volante, onde você pode escolher entre o limitador de velocidade, aquele que a gente já conhece bem, que você programa, ele não passa da velocidade que você programou, e aqui sim, o controle de cruzeiro adaptativo. Inclusive eu vou programar aqui 120 km por hora e eu consigo escolher a distância em relação ao carro da frente. Então você tem ali a distância normal, mais próxima ou mais longe. Bom, a gente tem ali um ônibus andando à nossa frente, nitidamente abaixo dos 120. Vamos ver o momento em que ele já identificou. O que ele está fazendo? Ele está reduzindo a velocidade para manter a distância que a gente escolheu. Então, olha, está bem mais baixo aí do que o 120. Agora deve estabilizar a velocidade. Estamos aí a quase 70 km por hora, que é a velocidade do ônibus, mantendo a distância. Agora o que eu vou fazer? Vou sair aqui da faixa. O ônibus também saiu, ele está atrás, está ultrapassando aí um caminhão, mas como vocês podem ver, ele sozinho está reestabelecendo a velocidade que eu escolhi, ou mantendo a distância em relação ao veículo da frente. Com isso, você consegue fazer a viagem com muito menos estresse e, mais importante, sem ultrapassar o veículo, o limite de velocidade e sempre garantindo a distância de segurança que você escolheu em relação ao veículo que vai à sua frente. Junto com o controle de cruzeiro adaptativo, você também pode usar aí o sistema de aviso de saída de faixa com permanência. Tem um botãozinho aqui do lado esquerdo do volante que quando você aperta ele ativa o sistema. Para se você saber que o sistema está efetivamente lendo as faixas, aí nessa tela de condução você consegue ver as barras verdes em volta do carro. Significa que ele está lento. Então vamos forçar o carro para sair da faixa. Olha aí, ele já deu o aviso, deixou a faixa ali laranja e fez a intervenção no volante. Agora, se ele perceber que você não está colocando a mão no volante, o que ele faz? Ele reclama. Primeiro ele corrige. Se ele notar que eu não estou, ele avisa para você colocar a mão no volante. Se você não colocar durante muito tempo, o que ele vai fazer? Ele vai desativar completamente o sistema, justamente para saber que o motorista está prestando atenção no que está fazendo. Desarmou o sistema. Aí o que você tem que fazer?
novamente ligar o sistema para que ele volte a fazer aí a leitura das faixas e você consiga usar o sistema de aviso de saída com correção automática. Um ponto muito legal aqui no 3008 é a facilidade que você tem para trocar o modo de visão do painel, mesmo dirigindo o carro. Você tem um botão rotativo aqui no volante, onde você pode escolher aqui o modo de navegação, que copia parte aí do GPS que você tem na central. Você pode também colocar aqui o modo pessoal, que você configura com as informações que você quer. Lembrando que aqueles dinâmicos ali que você tem ali do lado, eles só funcionam quando você está aqui no modo Sport. Se você estiver nos outros modos, ele não funciona. Você também tem aqui o modo mínimo, para quem gosta de dirigir com um painel bem escurinho à noite. E você já tem o modo visores, onde você consegue ter um pouco mais de precisão no indicador de velocidade e até mesmo no conta-giros. Hora da gente dirigir aqui o Honda CR-V na estrada. Bom, pois bem, pessoal, aqui nós temos aí uma configuração um pouquinho diferente, né? Porque o câmbio é continuamente variável. O que acaba deixando o carro até um pouco mais agradável nessa situação aqui de semi-urbano para retomada de velocidade. Porque o câmbio vai sempre se ajustar para a melhor situação, para a melhor condição de rotação. Então você está acelerando pouco o carro, ele vai sempre manter o giro baixo. Se você fizer mais demanda, ele acaba subindo o giro. É interessante destacar que esse câmbio, apesar de ser continuamente variável, quando você faz uma aceleração um pouquinho mais consistente, o que ele faz? Uma simulação de marcha. Então você pisou mais fundo, olha lá, subiu o giro, e aí ele faz essa simulação de marcha para não dar aquela ideia de aceleração infinita. Como a gente tem um câmbio continuamente variável, fica um pouquinho difícil fazer aquela questão da velocidade em função de rotação, né? Porque ele é variável. Agora, se ainda assim você quiser saber qual é a rotação numa determinada velocidade, você pode colocar o câmbio no modo S, e aí usando os pedal shifts, você faz a simulação forçada de marcha, no caso aqui, 7ª marcha. Então vamos acelerar até 120 e vamos ver que rotação que a gente tem aqui no motor. Você pode até ver que o carro está levando um pouquinho mais de tempo para ganhar velocidade, justamente porque eu forcei a 7ª marcha. Então ele está virtualizando uma 7ª marcha. E olha só, 120 km por hora, a gente teria ali 2.500 rotações. Mas na hora que eu ponho ele no modo drive para simular a marcha, para simular o CMT, o que ele faz? Ele cai ainda mais a rotação. Vamos ver aqui a nossa retomada de velocidade de 60 para 120, sempre o mesmo ponto da rodovia e com o ar-condicionado ligado. Então vamos chegar aqui no ponto correto que a gente sempre faz, vamos reduzir para 60 e vamos pisar tudo aí até 120. Vamos ver como é que vai ser a resposta do veículo. Ó, 60 por hora pisando tudo. Você vê que o giro vai lá em cima, mas ele vai fazer a simulação da marcha. Simulou uma, mais uma, e já temos aqui 120, mais ou menos o mesmo ponto que a gente teve aí com o 3008. Então em matéria de desempenho, ainda que o câmbio seja continuamente variável, aqui na retomada não parece muito diferente. Agora nós vamos aqui para o nosso trecho de terra, pessoal. Vendo que a gente já testou até agora, né, em matéria de teste urbano, de lombada e até mesmo de rodovia, provavelmente esse carro deve sair melhor, porque ele tem uma suspensão bastante confortável e a gente viu que ela é relativamente alta. E esse aqui é a AWD sob demanda, né? Vamos ver como é que o carro se comporta aqui na terra. E eu já vou dizer para vocês que aquela suavidade de suspensão que a gente viu lá na área urbana, ela se mantém aqui, né? Então o carro está, digamos assim, um pouco mais confortável aqui nessa situação de terra. Aliás, a gente até passou ali atrás na parte do, digamos assim, o atoleiro um pouquinho mais intenso e o carro foi bem tranquilo, né? A gente vê que a suspensão tem uma suavidade interessante aqui, o carro consegue atravessar aqui os obstáculos com muita tranquilidade. Também diria para vocês que o isolamento acústico do CR-V aqui tá melhor do que o 3008. Bom isolamento acústico, suspensão bastante macia. E passando com tranquilidade aqui na parte de terra. Tô vendo nenhuma dificuldade aí pro CR-V. De novo, estamos numa velocidade que até é um pouquinho incompatível aqui com a pista, né? 40 por hora. Um pouquinho acima de 40, inclusive. E o carro tá indo muito bem. Então, para esse tipo de condição,
eu diria que o CR-V até que surpreende quando a gente compara aí com vários outros produtos. Agora a gente está aqui na subidinha que tem o atoleiro. Pessoal, eu nem vou desligar o controle de estabilidade do carro, também não vou mudar nada. Eu vou passar normalmente para vocês conseguirem ver como com um carro AWD é muito mais fácil a gente fazer isso. Inclusive vou sair do trilho para ter uma condição mais difícil aqui de tração. Ó, tô bem na parte mais complicada da atoleira, ó. Eu vou pisar. Ó. Você não sente o carro escorregar. Diferente do carro de tração dianteira, aqui o carro com a tração AWD, ele passa com muito mais tranquilidade. A gente até viu o programa de estabilidade ali piscar um pouquinho, mas a gente superou com mais tranquilidade. Então, é para esse tipo de situação específico aqui que vocês acabaram de ver, onde um carro com tração integral, sob demanda, que é o caso aqui do CR-V, ele consegue ir muito melhor do que modelos que têm somente tração na roda dianteira. Portanto, esta é a principal função de um carro como esse. De volta aqui à rodovia, pessoal, esse carro também tem alerta de colisão frontal. Inclusive tem um botão aqui do lado que, se você não quiser utilizar o sistema, você aperta ele e segura, e ele coloca essa imagem aqui no painel dizendo que o alerta de colisão está desligado. Obviamente a gente vai testar ele, então vamos ligar o sistema. Temos um caminhão aí à nossa frente, vamos acelerar contra o caminhão para ver aí em que momento que ele avisa do risco da colisão. Vamos lá, acelerando aqui. E olha aí, pessoal, como vocês viram, ele dá o alerta. Inclusive esse carro tem um head-up display. Ele, além de avisar no painel, ele também dá a sinalização no head-up display, avisando aí a aproximação perigosa. Agora é a vez a gente testar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Lado direito do volante, nós temos um botãozinho que inclusive está em inglês aqui, MAN, principal, né? Quando você aperta ele, você ativa a função ali, não só do ACC, mas também o sistema de permanência de faixa. Aí você programa a velocidade que você quer. No caso aqui, estamos numa rodovia que a velocidade permitida é 120 km por hora. Então vamos programar aqui a velocidade 120. Você também consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Eu vou colocar aqui a distância mais próxima. Nós já temos aí um carro à nossa frente. Então o sistema já identificou o veículo. Como vocês podem ver, a velocidade está mais baixa que o 120. Eu vou sinalizar para trocar de faixa. E olha só, no momento que a gente sai de trás do veículo, ele também reestabelece a velocidade, acrescentando muito mais tranquilidade aí à sua viagem. Agora, pessoal, além do controle de cruzeiro adaptativo, você tem duas opções diferentes aqui. Lado esquerdo do volante, você tem um botãozinho que você aperta para ligar o aviso de saída de faixa. Então, o que acontece? Agora, com ele ligado, se eu estiver saindo da faixa, ele dá o alerta no painel e vibra o volante, mas ele não corrige. Se você quiser que tenha um sistema de permanência de faixas, tem um outro botão que aqui fica no volante. Quando você aperta ele, ele coloca ali aquelas barrinhas brancas, e aí você, além de ter o aviso, ele faz também a correção para manter o carro aqui no centro da faixa. E aí você consegue usar os três sistemas juntos, né? O controle de cruzeiro adaptativo para manter a velocidade, o aviso de saída e o sistema de permanência. Olha só. Com eles três ligados, você faz uma viagem com muito menos estresse. Afinal de contas, não que o carro dirija sozinho, mas ele corrige uma série de coisas para você, deixando a viagem muito menos estressante. Presente aqui no CR-V, a gente também tem aqui o Lane Watch. O que é isso? Quando você dá a seta para o lado direito, ele projeta a região do ponto cego aqui na tela da central multimídia. Inclusive ele indica ali com barras vermelha, laranja e laranja, mostrando que na vermelha não é ideal que você faça a conversão se o veículo estiver naquela barra. Já as laranjas é uma região mais segura. Agora, você pode usar isso também sem dar seta. Aqui na haste de seta tem um botão na parte mais extrema, que quando você aperta ele, ele exibe o Lane Watch independente da seta. O sistema só está disponível para o lado direito, que é a câmera que fica embaixo do espelho lateral. O lado esquerdo não tem o recurso. Hora da gente testar aqui a Equinox na estrada agora, pessoal. E já vou destacar aqui para vocês que aqui nós temos aí um câmbio automático convencional de 6 marchas, né? É o motor que tem a maior disponibilidade de torque dos três que a gente está testando. E também, por conta disso,
a gente consegue ver que o giro do motor sobe bem pouquinho quando você faz demanda no acelerador, né? Então tem uma boa disponibilidade de torque. Mas a Equinox, de uma forma geral, ela dá a sensação de ser um veículo um pouco mais pesado, né? Então ele não passa aquela mesma leveza que a gente vê ali no 3008 e até certa leveza do Honda CR-V. Aqui a gente tem uma sensação de ser um veículo maior, um pouco mais pesado mesmo na dirigibilidade. E isso acaba sendo aí uma sensação diferente para as pessoas que gostam de um veículo que passa a sensação de ser um pouco mais leve. De toda forma, a gente vai fazer aqui o teste da velocidade em função de rotação, já que a gente tem o câmbio automático, fica bastante fácil a gente ver isso. O carro não tem pedal shifts aqui atrás do volante, você pode usar aqui o câmbio com o seletor na posição L, e vamos ver aqui qual que é a velocidade e a rotação do motor. Chegar aqui a 120, deixar o motor descer aqui para sexta marcha, subir aliás, né? E a gente tem aproximadamente aí 2.500 rotações. Então a gente consegue ver que os três modelos ficam bastante próximos nessa velocidade de 120 km por hora. Aproveitar aqui agora para fazer a retomada de velocidade também, mesmo ponto da estrada, mesma condição de uso, ar-condicionado ligado. Vamos reduzir para 60 e vamos acelerar para 120. Vamos ver a resposta da Equinox aqui nessa situação. Então, 60 por hora e vamos pisar tudo. Senti um pouquinho de demora do câmbio, né, para você conseguir ter a reação, mas depois que entra, aí ela vai bem. E já chegamos a 120. Diria para vocês que aqui na questão da retomada, a Equinox, aqui no ponto da estrada que a gente conseguiu ver, é a que retoma mais rápido. Equinox também tem aí o sistema de leitura de placa de velocidade. Vocês estão vendo aqui que a gente está numa zona de 120. Vamos passar aqui por uma placa aqui de 80 por hora. Vamos ver se ela faz a leitura direitinho. E ó, já mudou ali no painel para 80 km por hora. Bastante útil. Agora o teste aqui na terra. A Equinox foi a que foi pior no teste de lombada, portanto está mais baixa em relação ao solo. Mas vamos ver como é que ela se comporta aqui nessa situação. Bom, já vou dizer para vocês que já aqui no comecinho eu já consigo ver uma suspensão mais dura. A gente sente mais aqui dentro. Você não tem aquela suavidade que a gente observou aí, tanto no 3008 quanto no CR-V. Tá? Aqui o conjunto da suspensão sofre bem mais. Você chacoalha mais aqui dentro. Efetivamente, não estamos tendo problema com a altura do veículo em relação ao solo nessa situação aqui. Mas que a suspensão é bem mais dura, isso não há dúvida nenhuma. Por enquanto tudo bem aqui no nosso trechinho de terra. Vamos forçar que nem os outros carros, né? Tentar fazer aí uma condição igual. Aquela velocidade ali um pouco acima de 40. Até agora tudo bem. Tem aqui uma pequena lombada. Outra lombadinha. Só a suspensão que é mais dura aqui nessa situação. Não é tão confortável. Mas está passando nos obstáculos com uma certa tranquilidade. Aqui a gente tem uma lombadinha um pouquinho maior e já raspou na lombada. Então eu já senti raspar um pouquinho aqui na lombada. Então o que a gente viu ali no nosso teste de lombada acabou se repetindo aqui da altura em relação ao solo. Bom, agora voltamos aqui para a subidinha onde tem um atoleiro. Aqui nós também temos a tração integral sob demanda, dianteira acoplando traseira. Mas a Equinox é a única que tem o botão aqui AWD. Então, quando você aperta ele, o que ele faz? Ele já conecta permanentemente o eixo traseiro. Então você consegue até abusar um pouquinho mais aqui. Você não precisa nem desligar o controle de tração nem nada. E eu vou novamente sair do trilho. Vamos ver como é que ela se comporta aqui nessa situação, já que ela está com as 4 rodas tracionando permanentemente. E ó, você percebe que você tem muito mais resposta do carro. Ó. Você acelera bem no meio do atoleiro e você vê que ela responde muito bem. Então, em matéria de tração, eu vou dizer para você que dos 3 carros, a Equinox foi a que foi melhor aqui, porque ela já entra com a tração conectada. Porém,
você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a altura em relação ao solo. Então, se a gente fosse falar da média dos três, o CR-V seria o melhor. Entretanto, numa condição de piso de baixa aderência, pela Equinox ter o AWD permanentemente conectado, ela vai conseguir te garantir mais tração. E quando a gente fala de conforto, aí ficaria uma divisão aí entre o 3008 e o Honda CR-V. De volta aqui na rodovia, a Equinox usa a câmera que tem aqui no para-brisa para o alerta de colisão frontal. Inclusive você pode escolher aqui no volante o nível do alerta. Olha só, se você quer que ele alerte a mais distância, menos distância ou bem pertinho. Vou colocar mais distância e vamos acelerar aí contra um caminhão que vai aqui à nossa frente. Vamos ver quando é que ele dá o alerta. Aí, já deu alerta, só que o detalhe, pessoal, é que ele não deu alerta sonoro porque eu estou usando a vibração do banco. Então ele vibra o banco e pisca as luzes ali que ficam na direção da visão do motorista. Se eu quiser mudar isso, eu posso ir na central multimídia, aí ele vai dar o alerta sonoro. De toda forma, essa opção de vibrar o banco, eu vou dizer para vocês que é um diferencial muito legal aí do Chevrolet Equinox. Pessoal, o Chevrolet Equinox é o único carro dos três que não tem o controle de cruzeiro adaptativo. Possivelmente será um equipamento que será incluído aí nessa reestilização, atualização do modelo que nós vamos ter no final do ano. De toda forma, ele tem um sistema de aviso de saída de faixa com a permanência. Para a gente ativar ele tem um botão aqui no volante, você aperta, ele liga uma luzinha amarela e lá no painel ele coloca um carrinho verde com faixinhas do lado. Então o sistema já está ativo. Vamos forçar aqui o carro para fora da faixa. Ó, você vê que o carrinho fica amarelo e ele faz aí a correção do volante. Ele demora um pouco para fazer essa correção, mas ele traz o carro para o centro da faixa. Então aqui, esse sistema é muito mais indicado, por assim dizer, para avisar o motorista que ele está saindo da faixa. Então ele não é um assistente tão ativo como aquele que a gente viu, por exemplo, no Honda CR-V. Já estamos chegando aqui nos finalmente da segunda parte do comparativo aqui dos três carros. Mas pessoal, a gente fez mais alguns testes que nós vamos mostrar para vocês agora. E um deles foi o teste de aceleração. Vamos conferir como foi cada um deles. Primeira passagem com o Peugeot 3008, nós vamos fazer usando o carro em modo normal. Ele tem aqui o modo econômico de condução, o normal e o esportivo. Então a primeira passagem em modo normal, largada estolada com o controle de tração ligado. Vamos lá? Vamos carregar o carro aqui e saindo. A gente viu até que o farol alto ligou aí automaticamente. E olha só, tivemos aqui o 0 a 100 em 10,59 segundos. Agora na segunda passagem nós vamos colocar o carro aqui em modo esporte. Eu também vou trocar o painel, eu vou colocar ele aqui num modo onde a gente consegue ver o indicador de força G e também a medição dinâmica de algumas instruções do carro. E eu vou desligar aqui o controle de tração do veículo. Então nós vamos ter aí provavelmente uma saída um pouco mais quente. Novamente vamos carregar aqui o carro e saindo. Farol alto acionou de novo. E olha pessoal, o tempo não baixou, a gente conseguiu aqui 10,76 segundos nessa saída. Agora é a vez do Honda CR-V, primeiro no modo normal e depois a gente muda aí a condição. Vamos lá, carregar o carro. Farol alto automático funcionou aqui. E olha, o número foi muito bom, 9,39 segundos. Agora nós vamos colocar aqui o carro no modo esporte, o Honda CR-V, e vamos também desligar aqui o programa de estabilidade. Vamos repetir a passagem, carregando o carro e saindo. Novamente farol alto, funcionou automaticamente. E olha só, o número melhorou mais um pouco, 9,30 segundos no 0 a 100. Agora é a vez do Chevrolet Equinox. Primeiro vamos arrancar aqui no modo normal. Vamos carregar o carro e ir saindo. A gente vê que a saída aqui é um pouco lenta, né?
Farol alto automático funcionou. E ó, conseguimos um 0 a 100 aqui em 10,93 nessa situação. Bom pessoal, aqui no Equinox nós não temos o modo esporte no câmbio. A única coisa que a gente pode fazer é entrar aqui nesta opção e desligar o programa de tração e estabilidade. Então a gente desliga aí os dois e vamos tentar fazer de novo a arrancada para ver se ela ganha um pouquinho de velocidade nessa situação. Vamos lá? Carregar o carro aqui e saindo. Aqui a gente já viu que o giro saiu mais alto, né? E ela até patinou um pouco aqui na saída. E o número que a gente conseguiu aqui com o Chevrolet Equinox foi 10,42 nessa situação. Tem mais uma coisa que a gente pode tentar aqui na Equinox, que é, além de desligar o programa de estabilidade, acionar o botão AWD para que ele já fique com a tração nas 4 rodas. Vamos tentar novamente, vamos ver se a gente consegue ganhar algum tempo. Carregando o carro e saindo. E agora o carro não patinou. Farol alto ligou automaticamente também. E olha, nesse caso a gente conseguiu 10,78. O carro não patinou, mas a gente também não ganhou velocidade aí no 0 a 100. E olha só pessoal, os resultados até que surpreenderam bastante. Por quê? A melhor passagem foi justamente a do Honda CR-V, isso surpreendeu. Conseguimos 9,30 segundos no 0 a 100. E em segundo lugar, tivemos aí a Chevrolet Equinox com 10,42 e em terceiro lugar, o Peugeot 3008 com 10,59. Vocês podem ver que os números que a gente obteve aqui foram bem diferentes daqueles que estão nas fichas técnicas dos fabricantes, porque pelos fabricantes seria 3008 em primeiro lugar com 8,9, Equinox em segundo com 9,2 e o CR-V, olha só, terceiro lugar com 10,1. Nós quase fizemos um segundo abaixo. E se na aceleração o CR-V foi melhor, quem que ganhou no consumo? Pois bem, pessoal, dessa vez a gente mudou um pouquinho o procedimento de teste. O que a gente fez foi rodar aproximadamente 57 km com os 3 carros juntos, os 3 carros com apenas o motorista e ar-condicionado ligado. Rodamos durante aproximadamente 50 minutos, velocidade média de 70 km por hora. Esse circuito ele foi misto, teve 85% de rodovia e 15% de área urbana. E aí olha só, Chevrolet Equinox foi o terceiro colocado, com 11,1 km por litro. O segundo colocado particularmente me surpreendeu. Eu esperava mais do segundo colocado. O segundo colocado fez 11,3 km por litro e foi o Honda CR-V. E por que eu esperava mais? Porque ele tem um câmbio continuamente variável. A gente entende que esse tipo de câmbio ele proporciona mais economia, mas não foi isso que a gente constatou. Esse carro tem tração AWD, a gente sabe que a tração AWD faz o carro consumir mais, mas ela é sob demanda. Então não deveria pesar tanto assim. De toda forma, a diferença de Equinox para CR-V foi pequenininha. E o campeão foi o Peugeot 3008 e a marca surpreendeu. 13,3 km por litro. Então a gente consegue ver que o Peugeot 3008 é efetivamente mais eficiente que os outros dois. Seguro também é bastante importante, sempre lembrando, o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Mudou o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que montou aqui o seguro para a gente dos 3 carros. Lembrando, a Multiclass usou o mesmo cliente como parâmetro do perfil para os 3 carros e também considerou um seguro novo, sem nenhuma classe de bônus. Bom, ficou assim, pessoal, do mais caro para o mais barato. O seguro mais caro que a gente teve aí em relação aos 3, considerando a mesma situação, foi o do Honda CR-V, R$ 8.500, com uma franquia de R$ 6.000. O segundo seguro mais caro ficou o Peugeot 3008, R$ 7.500, porém, uma franquia um pouco mais alta, R$ 8.200. Agora, a condição mais vantajosa de seguro, e aí não tem muito o que discutir, foi justamente o Chevrolet Equinox, que o seguro ficou em R$ 5.000 com uma franquia de R$ 7.100.
Também fizemos aí um levantamento das revisões desses carros aqui até 60 mil quilômetros, considerando sempre as revisões obrigatórias de fábrica. E vamos da mais cara até a mais barata. A mais cara de todas, considerando as 6 revisões, R$ 5.583 foi a do Peugeot 3008. Em segundo lugar, tivemos aí a Chevrolet Equinox com R$ 4.605. E a revisão mais barata, considerando as 6 primeiras, foi a do Honda CR-V, com R$ 3.977. Pessoal, vou aproveitar também aqui para responder algumas perguntas que foram feitas pelos internautas lá no nosso vídeo de agenda sobre esses 3 carros aqui. E uma delas envolve justamente aí a opção das centrais multimídia. Pois bem, como é que são essas centrais multimídias? Aqui, pessoal, eu tenho que fazer uma observação bem técnica. Por quê? A gente sabe que o Peugeot 3008 está com uma central multimídia que tem uma tela bem grandona. Então aquilo lá dá a impressão de ser uma central mais moderna, mais tecnológica. Mas aquilo é apenas a exibição da central. Então aqui eu vou fazer uma análise técnica da central, ou seja, velocidade de processamento, recursos que essa central multimídia tem, configurações que você consegue fazer nessa central multimídia, e aí eu colocaria a ordem da seguinte forma. A central mais básica em matéria de recursos, até mesmo em processamento, eu colocaria aqui a do Honda CR-V, ainda que ela tenha aí GPS embarcado e tenha também integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, mas ela é uma central que quando a gente vê ali os recursos dela, um tanto quanto limitado, principalmente na velocidade de processamento. Tem um negócio legal aqui que nenhum dos outros 2 carros tem, que é a possibilidade no GPS que o caminho que você passa fica destacado. Isso acaba ajudando principalmente quando você vai para fora de estrada, né? Que você não tem vias mapeadas, aí você deixa um caminho por onde você passou. Isso só tem aqui no carro da Honda, mas é uma central que precisa melhorar um pouquinho. E em segundo lugar, aí sim, eu colocaria a central do Peugeot 3008. Ela não é uma super central assim, mas ela também tem os principais recursos interessantes. Tem GPS embarcado, você consegue colocar o GPS no painel do carro, que é uma coisa legal. Tem integração Android Auto e Apple CarPlay, só que só tem uma porta USB para você poder usar, então ou é pendrive ou é a integração. Ou seja, ela é muito bonita, mas na hora da gente ver os recursos, deixa um pouquinho a desejar. E em primeiro lugar, ainda que a interface dela possa parecer um pouquinho mais atrasada, visualmente falando, do ponto de vista técnico, de recursos, processamento e tudo mais e configurações, não há dúvida nenhuma. A central da Chevrolet Equinox é a melhor de todas. E tem mais um outro detalhe. Esta daqui é a única central conectada que tem o sistema OnStar, que você consegue fazer uma comunicação do carro com o seu smartphone para localizar o teu carro, trancar e destrancar a porta. Aliás, a gente já fez vídeo no canal sobre isso. Portanto, a melhor central multimídia, indiscutivelmente, é a do Chevrolet Equinox. Qualidade do sistema de som, também perguntam bastante isso pra gente. Então vamos lá, temos aqui uma ordem um pouco diferente das centrais. Em terceiro lugar eu colocaria aqui o carro da Honda, o CR-V, porque daqui do comparativo ele é o único que não tem um sistema de som assinado. E como eu já disse para vocês, a própria central é um pouco limitada. O som não acaba impressionando tanto assim. Depois os outros 2 carros têm sistemas de sons assinados, mas aí eu colocaria em segundo lugar a Equinox. É um belo sistema de som da Bose, um sistema de som com uma qualidade sonora interessante, você tem ali um bom grave e tudo mais, mas você tem o porém desse sistema de som não ter, por exemplo, uma caixa central, que você consegue fazer algumas distribuições diferentes de som. Ele é um sistema de som consistente, mas eu diria que ali ele está mais ajustado para você ter, digamos assim, potência. E em primeiro lugar, aí não há dúvida nenhuma. O melhor sistema de som é o do Peugeot 3008, que é um sistema assinado pela Focal, uma marca francesa, e aqui você tem ajuste de caixa central, você tem ajuste independente de subwoofer, ou seja, você tem vários ajustes, e eu digo, os audiófilos que gostam de um sistema de som onde você escuta todas as frequências muito bem definidas vão entender o que eu estou falando. Então aqui nós temos efetivamente o carro com o melhor sistema de som dos 3. E também atendendo pedidos dos nossos internautas, fizemos o teste de iluminação noturno dos faróis. E aí, você aposta quem ganhou nessa? Primeiro carro a ser testado aqui vai ser o Peugeot 3008. Essa posição que vocês estão vendo é de lanterna. Então primeiro vamos ligar o carro da partida. E agora eu vou ligar aqui o farol baixo do carro.
Bom, essa é a posição normal aqui do farol baixo. Agora tem algumas funções adicionais, como o farol de curva. Então quando você vira o volante para a direita, ele acende o farol em 45 graus. Virando o volante para a esquerda, ele acende o farol também. Porém, mesmo com o volante reto, quando você dá seta, ele também ilumina ou para um lado ou até mesmo para o outro lado, isso automaticamente. A gente também tem aqui a função do farol alto, aqui a gente consegue ver uma excelente iluminação no farol alto. Agora, ainda no farol baixo você tem a posição de neblina, que quando você aciona, o que ele faz? Ele reduz a intensidade do farol. E quando você desliga a posição de neblina, ele retorna a intensidade. Agora, esse carro tem o autonivelamento automático do farol. Para a gente conseguir ver isso, a gente tem que deixar já o farol ligado, desligar o veículo para ele poder apagar o farol e aí dar a partida novamente. Olha o que acontece. Aí com o farol ligado ele faz aí o cheque de nivelamento automático da altura. Mas como a gente está vendo aqui, a quantidade de iluminação que a gente tem em pista é verdadeiramente muito boa aqui no Peugeot 3008. O segundo carro a testar é o Honda CR-V. Aqui na posição de lanterna, vamos dar a partida. Vamos ligar primeiro aqui o farol baixo. Esse carro tem o farol auxiliar, ou o farol de neblina, que é essa iluminação. A gente consegue ver que ele consegue abrir muito mais a iluminação aí para os lados. E aqui nós temos o farol alto. Também tem uma boa iluminação, entretanto, a gente consegue ver uma espécie de falha de iluminação entre o campo de iluminação do farol auxiliar e até o farol alto. Essa região ela fica um pouco sombreada. Já a região de farol baixo e farol alto, essa sim, tem uma boa iluminação. O terceiro carro a ser testado vai ser a Chevrolet Equinox. Vamos dar a partida aqui. E agora vamos ligar o farol baixo em primeiro lugar. A gente consegue ver uma boa iluminação aqui no farol baixo. Nesse carro nós temos o farol auxiliar, porém ele tem iluminação halógena. A gente consegue ver uma diferença de tom bem grande entre o farol auxiliar e o farol baixo, ainda que a continuidade da iluminação seja boa. E aqui nós temos o farol alto, também um excelente farol alto. Agora, este carro também tem um sistema de nivelamento automático do farol. Para a gente poder ver, a gente tem que deixar já o farol ligado, desligar o carro e aí dar a partida já com o farol ligado. Aí ele faz o cheque de nivelamento e a gente consegue ver, mas nós não temos aí assistências quando a gente vira o volante para um lado ou para o outro. Pois bem, como vocês viram aí, pessoal, em terceiro lugar, certamente eu colocaria o Chevrolet Equinox. E o motivo é simples, é o único modelo aí que ainda usa um farol auxiliar halógeno. A gente já viu aí que o mercado está migrando para a solução de LED, ainda que tem um bom sistema de farol ali, né? Sistema de nivelamento automático, também tem farol alto automático, farol do tipo projetor. Ele não é tão ruim assim, aliás, ele não é ruim, mas falta aí um conjunto mais harmônico, uma iluminação totalmente full LED, e aí isso é uma coisa que, pelo menos essa Equinox, que ainda não passou pela reestilização, não oferece. Agora, e o primeiro e o segundo lugar? Aqui é um pouquinho complicado a gente cravar quem ganhou e quem perdeu. E por que eu digo isso? Se a gente falar em matéria de iluminação, talvez nós tenhamos uma solução melhor aqui no Honda CR-V. Por quê? Porque ele tem farol auxiliar em LED, né? Então ele tem farol alto, sistema todo full LED aqui, mas é um sistema, digamos assim, passivo, né? Porque nós não temos, por exemplo, o nivelamento automático que a gente viu nos outros carros, a gente também aqui não tem uma função de iluminação de curva, ou seja, é boa iluminação, mas ele é um sistema relativamente passivo. Quando a gente vem aqui no Peugeot 3008, a gente já vê umas soluções diferentes, né? Então tem nivelamento, tem aquele farol de curva que é muito legal, tem aquela função de neblina que reduz a intensidade do farol, mas não tem o farol auxiliar ali embaixo. E quando você está dirigindo na estrada, condição difícil de rodagem, né, aquela neblina ou muito spray de água, aquele farol auxiliar ali embaixo ajuda a iluminar melhor as faixas de rolamento e nós não vamos ter isso aqui no Peugeot 3008. Então é um pouquinho difícil cravar aqui quem foi efetivamente o vencedor, porque aí depende um pouco da preferência do usuário, se ele quer mais assistência ou se ele quer mais iluminação. Então, pessoal, antes da gente ir para as nossas considerações finais, temos que falar dos preços de cada um desses carros. E aí, de novo, vamos do mais barato para o mais caro. Chevrolet Equinox hoje, esse modelo aqui, antes da mudança, né, a gente sabe que vai vir um carro novo, no site da Chevrolet, o modelo está com um preço público sugerido de R$200 mil aproximadamente. Agora, tem aquela história.
Isso se você ainda encontrar essa Chevrolet Equinox 0 km na rede de concessionárias, porque já está difícil de achar esse carro. De toda forma, o preço público sugerido é de R$200 mil. E em segundo lugar, aí na escala de preços, vamos ter aí o Peugeot 3008, que tem o preço público sugerido aí de aproximadamente R$250 mil. E o carro mais caro de todos desse comparativo ficou aqui com o Honda CR-V, que tem o preço público sugerido de R$275 mil. Então, para as nossas considerações finais, aí eu vou colocar um pouco do peso da minha opinião pessoal, porque como a gente viu aí, tanto na parte 1 desse comparativo como na parte 2 desse comparativo, é que cada carro aí vai ter a sua especificidade. Não dá para cravar aquele vencedor absoluto. A gente viu que tem coisas diferentes, tem coisas muito próximas, mas existem coisas diferentes. De toda forma, eu colocaria o seguinte: se você é aquele cliente que está pensando na relação custo-benefício, quanto que eu pago, por quanto que eu levo, não tem muita discussão. Até pelo preço final do carro, Chevrolet Equinox é a melhor opção desses três na questão do custo-benefício. Mas isso se você conseguir comprar o Chevrolet Equinox agora por esse preço público sugerido da Chevrolet. Se você conseguir, vai ser aí um excelente negócio, porque como a gente viu, é um carro que tem tração integral nas 4 rodas, sob demanda, tem o sistema OnStar, bom espaço interno, tem uma tecnologia relativamente boa embarcada, mesmo considerando que ele vai passar por um facelift, e ele também foi muito bem no desempenho geral das coisas. Agora, quando a gente vem aqui no Peugeot 3008, aí nós temos um carro aqui para o cliente que valoriza sobretudo design, estilo. Indiscutivelmente, temos o carro aqui mais bonito do comparativo, né? Então ele tem uma iluminação interna interessante por dentro, o design dele é bem arrojado, a gente tem aí um sistema de som muito legal, a qualidade de acabamento, né? Aquela coisa do visual é bem interessante aqui no Peugeot 3008. Ele até acabou surpreendendo em algumas coisas, aí como por exemplo a questão do consumo foi bem melhor daí do que os outros modelos, né? E aqui o Honda CR-V. Bom, esse aqui é um carro que assim, a gente vê que é um carro caro. Aliás, a Honda tem esse histórico, né, de ter carros relativamente caros. Mas olha só, o carro tem tração sob demanda, né, o AWD sob demanda, tem sistemas completos de assistência, segurança. Como a gente viu, ele na média, quando a gente fala aí de performance, consumo e até mesmo uso no fora de estrada, ele conseguiu sair muito bem nessa questão de média, né? Então a gente vê que o carro aqui ele tem uma boa qualidade, mas a Honda acaba cobrando um pouco caro por essas coisas. De toda forma, tem o cliente que não quer abrir mão de, digamos assim, nada. E aqui o Honda CR-V tem esse conjunto que reúne a média de tudo muito bem, porém acaba sendo um pouquinho mais caro. E olha só, pessoal, vou deixar uma dica bem interessante para vocês. Pensou em pastilha de freio, inclusive para esses modelos aqui? Pensou Ecopads, uma empresa 100% brasileira que tem pastilha para esses modelos e mais uma outra infinidade de produtos que você encontra aí no mercado brasileiro. Produto de primeira linha e fabricado no Brasil. E enfim, concluímos aqui a segunda parte desse super comparativo. E olha só, pessoal, antes da gente finalizar aqui o vídeo de vez, dou a dica, não deixe de assistir a primeira parte. Dessa vez a gente quebrou o vídeo em 2 momentos, justamente para ele não ficar tão grande assim. Então fica mais fácil de encontrar as informações. Na primeira parte é a parte estática, né, por assim dizer, a apresentação técnica de cada um dos modelos e as questões mais estruturais. E na segunda parte nós temos um momento mais dinâmico com eles em ação propriamente dito, então fica mais organizado. E olha só, pessoal, se você gostou desse super trabalho, inclusive nesse novo formato dividido, por favor, deixe o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso, afinal de contas, esses comparativos super completos só no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Você que é apaixonado por carros, você sabia que o Comprecar Shop é uma das maiores lojas de miniaturas do Brasil? Mais de 500 modelos, portanto, pessoal, acesse aí comprecarshop.com.br.